Estamos no ar com mais um episódio do nosso querido bate-papo de casamentos, do Casamento à Vista. Aqui a gente bate papo para falar sobre o mundo de casamentos, o mundo de eventos, e a cada semana a gente traz um profissional muito especial que trabalha nessa área, que conhece o mercado, que vai dar dicas para você, que vai poder te auxiliar com a experiência que ele tem profissional e capacidade também para falar sobre os acertos que você pode fazer contratando um bom profissional e também os erros que você também pode evitar quando for contratar um profissional de eventos para o seu casamento, para a sua festa de debutante. Então hoje eu trouxe um especialista na área de foto e vídeo, o meu querido Marcos Badaró, mais conhecido como Paris Produções. Brother, como eu sempre faço, palmas pra você. Você tá aqui com a gente. Uma honra receber você aqui comigo para bater um papo. Eu tenho um carinho enorme por você. Você faz parte da minha história de celebrante. Eu acho que o meu primeiro evento que eu fiz com você foi em 2019, se eu não estiver enganado. Caramba. Capim Limão. Posso estar enganado. Não tenho certeza, mas a gente tem uma estrada. O primeiro é difícil, porque são muitos. É, são muitos, mas a gente tem uma estrada por aí. Beleza, não lembro se é Marcilene e Fábio. Pô, foi. O nome da noiva é diferente. Marcilene e Fábio. Marcilene e Fábio, Capim Limão. Marcilene e Fábio, Capim Limão. Tá vendo? Então a memória é boa. Um beijo pra Marcilene e pro Fábio, que comentou esses dias lá no meu Instagram, o Fábio, falando da cerimônia. É um casal que faz parte da minha história também. Aqui, ó, com quem eu tô hoje. Esse fera aqui. Vou mandar esse corte pra eles. Irmão, calma aí. Vou apertar tua mão aqui. Cara, eu não lembrava do primeiro. Tu falou agora e, tipo, eu lembrei da situação, sabe? Quando eu te vi e tal, eu falei, pô, chegou um cara aqui arrumado, alinhado e tal. E quando fez, eu falei, pô, cara, o maluco é bom. E eu não te conhecia ainda. Show de bola. Que legal. Foi em agosto. Então foi muito específico. Foi em agosto, eu lembro. Mano, quem é o Marcos Badaró? Tá, vamos lá, cara. Primeiro, antes de qualquer apresentação, queria trazer um negócio aqui que eu trouxe. Não é pra você, tá? Como assim você não vai é pra descobrir. Mim? Pô, a cara de felicidade. Já viu aqueles memes que a cara de felicidade vai embora? Nunca mais ganhei um presente na vida. Que fofinho! Olha aqui, ó, a Amandinha que a gente ganhou. Pô, obrigado, cara. Pra quem não sabe, a gente acabou de ser pai aí, então um presentinho pro Heitor. Obrigado. Oh, com certeza. Já no padrãozinho, já de celebrantezinho. Aí, ó. Pior que ele ganhou suspensório, um monte de gente mandou. Quero ver ele vestido igual você. Pô, obrigado pelo carinho. Obrigado mesmo. Vou botar aqui embaixo. Fala, irmão. Vai lá. Vamos lá. Marcos Badaró. Tenho 38 anos. Nasci nesse universo, tá? Através da Paris Produções. Queria falar não só da Paris, mas queria falar como começou. Começou com meu avô, tá? Porque a galera às vezes, pô, a Paris é muito antiga e tal, tem mais de 50 anos. Eu não tenho isso tudo, né? Que eu brinco com os noivos que eu falo, cara, a gente tem mais de 50 anos. Aí a pessoa me fala, não, eu sei que eu tô careca, mas eu não sou tão velho assim. Começou com meu avô. Meu avô foi um baita de um fotógrafo, tá? Não é querendo aumentar as coisas, mas naquela época é diferente, porque hoje em dia a gente consegue estudar, pesquisar, né, melhorar. E ele pegou uma outra época e ele conseguiu ganhar premiação. Eu vou te mandar ainda, eu não tenho aqui, porque na verdade eu falei, cara, eu vou pegar isso certo. Falei com meu pai, tá lá tirando foto de revista para poder falar qual foi a premiação. Não chegou a ganhar primeiro lugar na época, ganhou acho que segundo ou terceiro lugar, mas foi uma foto bem bacana. E depois continuou com meu pai. Meu pai, às vezes ele fica até meio chateado, que eu falo pra ele que ele não foi tão bom fotógrafo. Meu pai foi muito empresário. Porque hoje a gente vive a era onde a gente tem o Manjefest, mas as pessoas amam o Jonathan, né? Você tem a sua equipe. Mas na nossa época era Paris. Então, assim, eu lembro de um moleque, meu pai botando 11 casamentos na rua. Eram 11 profissionais solos. Cada fotógrafo ia para um evento, isso lá atrás. Mas então meu pai fez o negócio ter uma forma. Meu avô, ele era um bom fotógrafo, mas era ele sozinho e tal, fazendo as coisas. E o meu pai fez o negócio dar uma cara de empresa. E aí eu cresci nesse universo. Agradeço muito ao meu pai, porque ele falava pra mim, cara, você para poder pedir qualquer coisa para quem trabalha para você, você tem que saber fazer. Então eu meio que fui obrigado a fazer tudo. Eu comecei catando cabo, depois fui fazer pra galera de foto célula, ficava lá segurando um negocinho com a luz e tal.
E aí comecei a fazer foto, vídeo, e aí edição, e tem que aprender tudo. Porque senão, como é que você vai pedir pro cara fazer um negócio legal? Como é que tu vai orientar teu celebrante se tu não sabe fazer uma cerimônia? Com certeza. E aí acabei vivendo isso tudo. E aí cheguei ao ponto onde eu resolvi abrir a minha empresa mais voltada pro vídeo. Então eu trabalhei muito nisso, né? A Paris ainda existe, meu pai tá lá à frente, mas hoje eu me dedico à minha empresa de vídeo. De vídeo. Mas, assim, por que você fez essa divisão? Decidiu ir pro vídeo, sendo que você vem de uma escola de foto. Então, a empresa continua, meu pai tá lá, ele toca, faz tudo direitinho, só que eu comecei a querer ter as coisas muito do meu jeito. E aí não tem como você fazer tudo ao mesmo tempo. Tem uma equipe maravilhosa lá, só que o vídeo começou a me encantar de uma maneira e de uns anos para cá começou a ter um valor diferente. E eu costumo dizer para as noivas, porque no mercado de um modo geral, quem for filmmaker vai ficar um pouco chateado comigo, mas as noivas priorizam muito a foto. Ela ainda é uma grande prioridade. Mas eu costumo dizer que o vídeo ele é uma memória viva. Ele não é mais importante, ele complementa, né? Acho que a foto e o vídeo eles se completam. Então, a gente vê uma foto, um sorriso, que é espetacular. Agora, você vê um momento em que aquele sorriso aconteceu, você lembrar por que aquelas pessoas estão chorando, você vê aquele voto, sabe? Eu costumo dizer para as noivas que o vídeo não é uma coisa só do presente, ele também é muito do futuro. Porque, assim, ele vai servir para você ter boas lembranças, mas às vezes até no momento de angústia, aquela fase do casamento que tá difícil, você vai lá ver aquela palavra que teu celebrante te deu, que o pastor te deu, aqueles votos que vocês prometeram. Então, o vídeo, de certa forma, me encanta por vários fatores, né? Uhum. Às vezes você pega uma noiva que ela não tem toda aquela experiência para fazer aquela foto, aquela pose. Mas quando você manda ela fazer um movimento e ela olhar pro noivo e fazer um carinho nele, aquele negócio é muito natural. E aí ela vira a modelo, porque você não pegou o clique, mas você pegou o momento em que ela olhou pra ele e o olhinho brilhou, sabe? Legal. Perfeito. Cara, assim, o nosso bate-papo aqui é um bate-papo, eu sempre falo, são opiniões, cara. Opiniões, assim, se tiver... Não tenho medo dessa questão de alguém discordar de mim, cancelamento de alguma coisa. Eu não tenho problema com isso. Porque eu tô dando uma opinião minha, o que eu acho, Sim. e as pessoas não são obrigadas a concordar. Nem sempre eu vou estar certo naquilo que eu estou falando. Mas é um ponto de vista. Ponto de vista, cada um tem o seu, sabe? Eu tenho uma crítica, cara, muito grande com o vídeo. Vou explicar por quê. Como celebrante, eu vou puxar pra mim, pro Jonathan. E eu entendo que às vezes a noiva, ela pede pra vocês fazer daquele jeito. Mas, cara, eu vejo muito vídeo de casamento igual. Sabe como? Vou chegar lá. Mano vestido. Sabe? Voto, os noivos no altar nos votos, ali. Aquelas cenas clássicas do convite. Jonathan, vou falar Jonathan, tá? Eu acho que esse notícia cara, não tem nada a ver ali. É um pensamento do Jonathan. Que às vezes, eu sei que às vezes a noiva quer aquilo ali. Mas, cara, vou ser sincero, assim, o que eu vejo e percebo? Às vezes a noiva nem sabe como que vai funcionar. A galera faz porque é meio que uma fórmula de bolo. Convite, aliança, o sapato do cara no filme. E às vezes não pega uma cena viva. Ele conversando, batendo um papo com o padrinho dando na hora do cortejo, um amigão dando um abraço nele, falando uma coisa engraçada antes de começar a cerimônia. Essas coisas não entram, às vezes, num vídeo de casamento. Entra aquela coisa clássica sempre. Convite, sapato, perfume. E eu fico, cara... E aí é a opinião do Jonathan. Então, vou te fazer uma pergunta. Você pode falar sobre esse assunto, discordando ou não, e eu vou entender o ponto de vista seu, profissional. Mas, na sua opinião, o que diferencia um vídeo de casamento comum para um vídeo de realmente memorável? Tá, vamos lá. Não tem uma receita de bolo. Porque o vídeo memorável para um casal é diferente do vídeo memorável do outro. Eu lembro de um casamento que eu fiz no Vale dos Sonhos. Foi no Vale Jardins, para ser específico. Cara, a cerimônia foi espetacular. E a gente, como profissional, você cria expectativa junto com o noivo. Você quer que tudo seja perfeito. E quando chegou na hora da festa, o casal era evangélico. Ok, eu também sou. Mas não teve pista. Foi um jantar. E aí, na ocasião, eu fiquei meio frustrado no dia. Eu falei, poxa, caraca, tinha tudo pro negócio explodir e tal, não sei o quê. E quando eu comecei a editar,
eu comecei a entender que, lógico, não era do perfil do casal e que não precisava disso. Hoje é um vídeo que eu uso de mostruário. E eu lembro como o vídeo começa, porque o casal, eles se conheciam já desde sempre e tal. E o vídeo começa com, no caso, na edição, uma coisa que o pastor perguntou assim, Pedro e Isabela. Eu perguntei pro Pedro como é que vocês se conheceram. E o Pedro falou pra mim, a gente se conheceu no berçário. Porque foi aquela coisa, né, de... A família talvez se conhecia, então não sei ao certo, mas eles se conheciam desde sempre. E aí quando eles começam a falar... E os votos dele, um completa o outro e tal. E assim, o que é mais bonito, e aí não depende de mim. Eles falavam, cara, mas as pessoas choravam. Mas não é chorar, né? É aquele choro de alegria, aquela coisa do olho tá marejado e o sorriso aberto. E Papai do Céu foi maravilhoso, que uma luz lateral entrando bonita pra caramba e tal. E aquele casamento pra mim foi épico. E não teve pista de dança. Vou pra outro casamento. Casamento da Nataskia. Nataskia, o nome eu não vou esquecer. Foi linda a cerimônia, foi romântica e tal. E quando chegou. E a gente nunca sabe se a pista vai ser boa ou ruim. O casal sempre fala que vai ser boa e chega lá, às vezes o pessoal tá mais contido e tal. Cara, e a pista dela foi uma parada assim. Um dos mais animados que eu vi, a galera dançava tudo. Se tu botava o pagode, ele sambava. Se tu botava o funk, ele rebolava. Se tu botava o rock, entrava a rodinha punk. E, cara, e a galera muito feliz e tal. E esse casamento foi épico. E num estilo diferente. Então eu acho que isso não tem uma fórmula. Cada casal vai ter um vídeo, cada casal tem a sua singularidade, mas não tem um vídeo específico. E voltando um pouquinho sobre o que você falou daquela receita de bolo, que de fato é uma receita de bolo, é porque muitas das vezes, tá, não é discordando, mas são cenas que as pessoas gostam. Então, por exemplo, no vídeo não tem tanto isso, mas já aconteceu lá atrás, na época de foto, que o cliente reclamava que não apareceu um docinho. E ele tinha 15 variedades de docinho na mesa e não apareceu um docinho. Então, a noiva pagou por cada coisa daquela. E eu não estou falando do financeiro só. Ela se esforçou para conquistar tudo aquilo que está ali. Então, muitos casais cobram isso. Poxa, não apareceu. Às vezes uma coisa que a gente não coloca porque na estética não estava tão legal. Poxa, mas não apareceu aquela, sei lá, o donut. Só que não foi a empresa de donut, foi a prima que fez uns lá, então estava meio mais ou menos. Mas para ela é super importante, porque a prima fez com muito amor e carinho e colocou. Então não apareceu isso, não apareceu. Então, de um modo geral, o casal gosta de ver um pouco, apesar dele não saber como vai ficar, e mesmo que você faça diferente, ele sempre vai amar, porque foi o dia dele, você fazendo um trabalho bem feito, ele sempre vai ficar emocionado e vai gostar do que você fizer. Mas, de certa forma, acaba sendo sim um pouco da receita de bolo, mas concordo com você que não é tudo igual. A gente tem que montar um evento... Não, é assim, é o que eu tô falando. Perfeito, eu super entendo, e eu sei que tem noiva que pede mesmo o docinho, tem casal que não tá nem aí. Mas você tem que fazer o tudo. Isso. Mas eu tô falando aqui, e falando em nome da classe de celebrante. Sim. Eu tô, né, e vou falar sobre isso, porque às vezes a gente bate um papo, uma conversa. A gente tá aqui numa discussão sobre o mercado. E aí acontece isso, que às vezes o celebrante leva uma palavra, uma cena maneirona, um ritual e não entra no vídeo. Mas tem um porém. Não. Vou te dar um porém. Vai lá. Quando você faz a cerimônia, vou falar aqui agora bem parte. Quando você faz a cerimônia, maneiro. Faça qualquer vídeo que você quiser de qualquer maneira, porque você vai me dar ponto para poder usar no vídeo. Agora, muitas das vezes, não é um celebrante. Às vezes não é alguém... É alguém até importante, um tio, que é pastor. Tá, eu sou cristão, sou evangélico. Mas assim, ele não tem uma palavra específica, ou tem uma palavra muito bonita, mas que para você tentar colocar o contexto dele, você vai ter que ter um vídeo de 15 minutos. E aí no teaser não entra. Então, quando você faz, é diferente. Porque você vai me dar várias citações maravilhosas que eu vou tirar e pronto, Entendi. Comecei o vídeo ou encerrei o vídeo. Eu super entendo. Então a gente tem... Essa crítica vindo de você é válida porque você me rende material e aí eu não usei porque eu não quis. Agora... Quando é de uma outra galera, nem sempre vai render Entendi, beleza. Então, ter conteúdo, no modo geral. Cara, e o desafio de fazer um material de uma cena de filmar ao vivo, né, mano? Porque, assim, esses dias eu fiz o editorial, né? Tem um amigo nosso, que é o Hernandes, um colega. Pô, fera demais. E aí,
Cara, o editorial, você vai lá, volta, faz a cena e tal. O casamento, não dá pra você falar assim, Manje, tem como você falar de novo aquilo ali pra mim? Que eu desfoquei esse momento. Pegar uma lágrima, um ponto, um sorriso, sabe? E assim, quais são os maiores desafios, cara, pra você? Então, cara, é ao vivo, mano. É ao vivo, é uma parada assim... Você quer ver uma coisa? O pessoal fala muito com o filmmaker. Os filmmakers, no modo geral, porque a galera vai se profissionalizando. E a gente virou os loucos do áudio. Porque assim, mano, você tem uma coisa que dá errado, é áudio. E não é porque dá errado, é porque acontece. Aí eu chego num evento, eu boto um áudio na mesa de som. Vou lá, confiro, o cara me passou tudo bonitinho, perfeito. Só que eu não fico ali 24 horas com som pra ver se tá dando bom ou ruim. E mesmo se der ruim, como é que eu vou parar de gravar pra poder... Então a gente tem uma equipe limitada, número de pessoas. Já aconteceu de estar ali, chegou na hora, o cara precisou ajustar alguma coisa, sei lá, tirou meu som, ou colocou, não conferiu. Enfim, não tô culpando ninguém. Mesa de som. A gente hoje é muito comum botar um microfone no microfone. Só que tem um porém, dependendo do microfone que a casa estiver usando, ou que a gente estiver usando, você já deve ter visto isso. Dá algum problema, alguma interferência, começa a dar uns pipocos. Quer dizer, além de ter os backups, os áudios, a gente tem que ter, às vezes, de uma frequência específica, de uma qualidade específica. Microfone no microfone, microfone na frente da caixa de som. Ah, na frente da caixa de som é o quê? É o que todo mundo tá ouvindo. Só que lá na frente da caixa, ele tá bem presente. Então eu não pego tanto chiado. Microfone da câmera. A pessoa, pô, mas o microfone da câmera é o que tem menos qualidade. Mas eu já precisei usar. Então eu não gravo falando lá da câmera. E aí, cara, você vai vendo, a galera vai botando o microfone. Aí você tem, às vezes, o microfone do áudio da mesa do celebrante e tem o da banda, dos músicos. Cara, áudio é uma coisa que é muito difícil. Ou melhor, não é difícil, mas a gente tem tanta opção, porque é uma coisa que dá problema. Luz. Pessoal, quero casar no entardecer. Noivas, essa dica é essencial. Fala pra elas. No entardecer, não é no horário que o sol tá caindo e tá... Porque você começa no claro e termina no escuro. No entardecer é um pouquinho mais cedo. Né? Cada época do ano vai ter um período certo, mas a casa vai te orientar, o fotógrafo vai te orientar, o celebrante vai te orientar, todo mundo vai te orientar. Se todo mundo falou uma coisa e você está fazendo outra, vai por mim, que a gente sabe o que está fazendo. Luz é muito difícil, porque você começa não só numa luz, você começa num Kelvin, numa cor. Então eu começo às vezes meio azuladinho e tal, e aí vai escurecendo, a casa acende a gambiarra dela, que é de lâmpada amarela, e aí tu fica totalmente amarelo. Cara, eu corrijo, mas dá um trabalho absurdo e tu não consegue fazer essa transição perfeita. Então você começa um pouquinho numa cor, vai mudando, depois dá uma conferida, dá uma melhorada, é porque a gente ajustou. Mas, e isso não volta, né, cara? O ao vivo é isso. Você começou ali, o cara posicionou errado, vai ficar errado, meu amigo. Surreal, isso, né, cara? E assim, as pessoas não sabem a quantidade... Você tá aí falando aí, ó, de informações, né, que são necessárias para você fazer um vídeo. Talvez, e assim... Eu não tô falando da desculpa, isso não é um crítico, isso é um lado crítico teu. Porque é o teu produto que vai pro ar. Talvez a noiva nem sabe dessas informações. Se eu entregar o vídeo pra ela ali, talvez ela vai amar, cara. Mas você não vai conseguir entregar aquele vídeo daquele jeito ali pra ela. Cara, ontem, a minha esposa é maquiadora. Ela ontem estava fazendo um curso de automaquiagem com 2 noivas dela. E uma dessas noivas não fez comigo. Mas era uma noiva muito gente boa. Eu lembro quando ela foi fazer a prévia, ela trocou uma ideia comigo e tal. E aí ontem, acabou lá, eu tava com tempo, a gente tava conversando. Aí, eu não lembrava que a gente tinha conversado. Ela virou pra mim e falou assim, Marcos, aconteceu no meu casamento o que você falou. Eu falei, o que eu falei? O que eu falei? Ela, pô, tu falou e aconteceu. Eu fiquei até meio assim, ela... Cara, eu casei num horário do entardecer, a gente começou no claro e terminou no escuro. É o que mais acontece comigo. Não comigo. Com as noivas, eu falo pra elas isso. Eu falei, você quer casar no pôr do sol? Que hora que você quer casar? Ah, porque o pôr do sol tá dando 18 horas. Aí você marcou a tua cerimônia pra 18? Você acha que você vai casar nesse horário? 17h45. 17h45. Falei, minha amiga, você não tem noção que quer casar no pôr do sol. E outra, eu repito isso sempre pra você, noiva. A cerimônia não acaba pra você. Você vai continuar fazendo as fotos, as edições de vídeo. Ela vai acabar para os seus convidados. Você precisa da luz do dia ainda, muito ainda, né? Se bobear ainda para mais quase uns 40 minutos, então, 1 hora ali ainda. Isso é o que mais acontece. Hoje as noivas já entenderam que tem que ser mais cedo. Mas ela também só pensa na cerimônia, ela não pensa no ensaio depois. E aí ela contratou o salão mais bonito, que é a luz natural.
E aí ela terminou a cerimônia, que beleza, foi incrível, mas na hora do ensaio dela é uma correria porque tá escurecendo. É o que acontece comigo direto. Só que o ensaio é mais tranquilo, porque no ensaio, por mais que esteja escurecendo, é posado. Então não tem aquela coisa de beijou, não beija de novo. O Jonathan falou isso, volta pra falar. Mas tem essa... Perfeito. Cara, muito assunto. Senão, vídeo é muito assunto. Vamos lá. Perguntinha. Seguidor. Quem são as suas referências? Brincadeira. Vai lá. Então, eu não vou falar... Vou dar um exemplo aqui. Fotógrafo, Rodolfo Santos. Pô, fera. Mas não conheço. Acompanho ele. Vou te falar da galera aqui real. Galera que eu conheço, que eu trabalho, que me ensinou, que aprendeu comigo, sabe? Vou falar de um cara aqui, que é um cara de pouca mídia. Ele trabalha pra caramba, mas não gosta de botar cara. Bola. Wellington Bola. Filmmaker. A gente fez muito evento, inclusive, junto com ele, tá? Não tem problema nenhum de falar que trabalha, às vezes, de freelance, porque às vezes a galera tem assim, poxa, eu tenho minha empresa, eu não faço freelance, as noivas têm que entender que eu... Não tem problema nenhum. Cara fera demais, tem boa que não fala. Comecei trabalhando com ele por uma questão, uma oportunidade, e comecei a admirar. O cara é fera demais. Gia Alex, não preciso falar. Thiago Albuquerque. Não conheço. Tava aqui há 3 meses atrás. É do Rio de Janeiro? Thiago Albuquerque? João, do Brasil. Pros caras do Brasil? Do Brasil? O negócio agora faz o Pix, tá? Faz o Pix na minha conta, tá, Thiaguinho? Faz o Pix, papai tá esperando. João Gonzalez. Faz o Pix, tá, João? Eternity Click. Aline e Leandro. Aline e Leandro. Aline e Leandro, teu espaço tá aqui, quando você quiser, tá? E por último, agora, foi uma pessoa que eu conheci, fiz um evento com ele, era um cara que eu sou muito fã do trabalho dele, conheci através do Bola e fiz um evento com o Vitor Filmes. Vitor Filmes, você quem é? Cara, é fera demais. O que todos eles têm em comum? Porque eu trabalhei muito tempo na minha empresa familiar, eu tinha um grupo fechado, eu não conhecia ninguém. Depois da pandemia, eu comecei a fazer freelancer, que era uma época financeira muito complicada, né? A gente passou a pandemia, ninguém estava casando, ninguém estava fazendo evento. Eu comecei a fazer freelancer e o que começou para eu poder ganhar uma graninha, né? E acabou virando o melhor network da minha vida e eu aprendi em 1 ano de evento com uma galera diferente o que eu não evoluía há 10. O que todas essas pessoas têm em comum? São pessoas muito corretas, que eu acho que isso é o mínimo, né? Mas são muito corretas. Amam o que fazem. E levam a parada séria de um jeito assim, que eu não sei explicar. Porque é uma galera muito séria, que pesquisa, que evolui, que tem carinho pelos noivos. Tem uns que viram amigo de noivo, sabe? Não que eu não faça isso. Mas assim, é uma galera que tem um carinho. Ó, vou dar um exemplo aqui de um. Fiz um evento ano passado com a Aline, lá em Itaguaí. Cara, o salão lindo, maravilhoso, tudo aberto e chovendo muito. A noiva chorando e a Aline do outro lado chorando. Porque ela tava junto com a noiva naquele sonho daquele salão maravilhoso. E aí tu fala assim, pô, cara, mas isso é empatia. Legal. Sabe? Vou dar um outro exemplo. Pô, chegar num evento com o João puxar lá uma bolsa dele, cheio de material para ele poder fazer os detalhes da noiva. Porque a gente pega o buquê da noiva, o convite e tal, e leva num lugar bonitinho. Pô, aqui não rendeu muito. Pum, o cara abriu lá um monte de coisa. Aí tu fala, pô, vai ficar bonito na foto dele? Vai, mas a foto é da noiva. Então ele tá se dedicando para fazer um trabalho maravilhoso e entregar pra noiva. Sabe? Da galera levar profissional a mais, sabe? De estar com a Gi lá e, tipo, o casal contratou 2 fotógrafos, ela levou o 3º. Maneiro. E isso com tudo, sabe? Pô, Thiago, cara, é um cara... Eu não tô falando só dos profissionais, tô falando do ser humano. Thiago, aonde ele chega, parece o vereador, meu amigo. Que ele chega abraçando e beijando todo mundo, sabe? Mas a gente vai vendo essas situações e não tem como a gente não crescer, não aprender, não melhorar, sabe? Por último, o Vitor, não tenho tanto contato com ele. Eu fiz o trabalho com o cara, irmão. A parada é surreal, assim. É um profissionalismo, é cinema. Não é só o casamento. Então, esses são boas referências pra mim. Tem muito mais gente, né? Vou dar uma pausa pra você beber uma água, tá? Vou fazer um merchan aqui. Ó, você, noiva e noivo, que tá procurando uma empresa pra poder vestir as suas madrinhas, a sua mamãe,
o seu noivo, principalmente, toma conta do seu noivo, onde ele vai alugar o terno dele, onde ele vai comprar, porque ele não pode estar no dia do casamento de qualquer maneira. Ele precisa estar com um traje bem legal. Então a gente tem uma empresa que é a Flower, Femer e Homer. Tanto trajes masculino e femininos. Lá vocês vão encontrar tudo para vestir, tanto as madrinhas, as mamães, a vovó e os meninos, os homens do casamento também. E ó, para vocês terem ideia, ó, eu tô de Flower aqui, ó. Flower, clica aqui, vocês vão poder acompanhar esse trabalho incrível. Vou continuar aqui com a pergunta mais polêmica que eu reservei para esse momento. Por isso que eu dei uma pausa para o meu parceiro poder respirar. Vamos falar de Story Make. Oh, Story Make. Adoro Story Make. Meu parceiro, o que você acha dessa nova geração agora com o Story Maker? Vou até virar para cá. Cara, o pessoal gosta de polêmica, né? É uma profissão nova. Né? Sim, já tem um tempinho, mas é uma profissão nova. O que eu acho que as pessoas precisam entender? E agora eu vou falar isso para as noivas, tá? Não é para profissional nenhum, não. Storymaker e filmmaker, eles não se substituem. Eles se complementam. Por que o trabalho do Storymaker hoje é sensacional? Porque a gente quer ver tudo para ontem, cara. Então, assim, quando o cara faz aquilo e posta tudo na hora e tal, e aquilo é maravilhoso, e eu acho maravilhoso. Por que as pessoas reclamam? Eu não posso dar uma estatística certa, mas acredito que 70% das vezes que teve algum problema não foi o Storymaker da noiva. É porque hoje todo mundo tem um Storymaker. Então a gente tem um Storymaker do celebrante, tem um Storymaker da pipoca, do chinelo, do decorador, cerimonial, da foto. Às vezes o cara da foto tá levando, sim, e tal. Sim. Então é muita gente. Se a galera entender como é que funciona, qual é a função de cada um, eu acho que o negócio não dá problema. E na maioria das vezes que eu vi um problema, as pessoas pecaram por excesso de querer agradar. Teve um vídeo bem antigo, Flávio Agito postou, num grupo que a gente tem de fotógrafo. Flávio, fera demais, tu é suspeito de falar. Cara, o vídeo maravilhoso e tal, eu não lembro qual era o salão, tinha uma portinha que abria pra noiva entrar. Quando abria a portinha, vi um cara com o celular gravando na frente da noiva. Não era nem Storymaker, tá? Acho que era o dono do salão, uma parada assim. Com certeza aquele cara não fez aquilo pra prejudicar ninguém. Ele fez porque ele achou que ele tava num ângulo privilegiado e que ele ia fazer um negócio maravilhoso pra noiva, só que ele não entendeu que ele não podia estar ali. Então, eu não acho que ninguém faz isso de propósito. Agora, o que acontece em muitos casos, que como é uma profissão nova, a galera que tem um iPhone novo e um sonho cai pra dentro. Isso aí. Então, assim, também não critico, porque todo mundo precisa de oportunidade, mas a gente também precisa estudar, a gente precisa aprender. Então, assim, não é difícil, sabe? Eu, graças a Deus, eu nunca tive nenhum problema. Pelo contrário, todas as vezes que eu trabalhei, a galera foi parceira, trabalhou junto, a parada fluiu, sabe? Eu vou falar pelo Jonathan. Eu acho que, assim, foi o que você falou, agora tem um iPhone e um sonho. Legal, todo mundo precisa começar. O que eu sempre falo? Você precisa se qualificar profissionalmente. Porque não é só gravar. Quer ver um detalhe? Educação. Cara, eu já vi vários Storymaker chegar na cerimônia e sequer assim, você dá uma boa noite, cara. Vamos supor ali, eu sou celebrante, mas eu poderia ser um pastor, um padre, sei lá. Boa noite, tudo bem? Vou trabalhar. O senhor se incomoda e tal? Sabe uma pergunta? O cara já chega, eu tô com o microfone assim, um cara faz assim, ó. Cola o microfone. Mano, não fala nem comigo, não dou boa noite. Aconteceu isso esses dias. 2 chegaram e tum, tum, tum. E assim, como se fosse invisível ali, sabe? Tá ligado? Não sou dono daquilo ali, mas assim, cara. Educação é uma parada que, sabe, a gente chega, cumprimenta, fala, brinca, tal. Então, não só nessa questão técnica. Eu vou falar aqui, eu fiz um evento com o Clavelo, maravilhoso, um abraço pra vocês. O Clavelo chegou até mim, eu tava com o Storymaker e no dia tinha o Storymaker da noiva, tinha um outro videomaker lá que foi contratado pela decoradora para produzir, fazer o trabalho dela de marketing. E ele falou assim, Jonathan, o que você precisa do teu Storymaker? Eu falei para ele assim, Clavelo, ele veio aqui só para documentar o que eu preciso, mas o que ele já fez até agora, isso foi antes de começar o casamento, tá? Pra mim já tá de bom tamanho. Ele, não, só pra a gente ver onde posicionar ele, Clavelo.
eu sou suspeito pra falar do que eu levo, porque trabalha comigo sempre, então assim, não é qualquer pessoa que eu levaria. Então, eu falei assim, tá comigo sempre, ele vai ficar... Ele pode fazer cenas de longe pra mim, cara. Sabe? Ele é convidado, porque ele passa despercebido. Então ele falou assim, não, Jonathan, tá tranquilo. Eu falei, e de verdade, se for te incomodar, Cravelo, é zero. O objetivo aqui o principal é o evento. Ele já documentou o que eu preciso. Entende? Ele vai fazer umas cenas, se precisar de ficar de longe. Não, então, não, Jonathan, a gente vai botar a câmera aqui, vai ser uma aqui, uma aqui. Então, ele falou, não, aí então, JB, então vou ficar ali. Acabou. Então, essa questão de alinhamento, de conversa, de entender. Mas entende, educação? Agora eu já vi também profissional de foto e vídeo, tá lá o rapaz no Story Make, se quer, cara, você conversar com o cara, dar uma boa tarde, pergunta pra ele, oi, tudo bem? Eu sou o Videomake. Ó, vamos trabalhar junto, o que você precisa? Ó, igual o Clavelo fez, vou posicionar a câmera aqui, o vídeo aqui, só pra gente ter cuidado, você pode trapacear pra cá, pra cá. Cara, isso é muito legal. Sim. Olha a diferença de um cara profissional, né? De um cara que... Agora eu já vi pessoas famosas chegar e sequer cumprimentar, mano. Sequer dar uma boa tarde, sequer falar. E tipo olhar pro Story Maker com ódio que ele tá ali trabalhando. Eu já vi, pô. Entendeu? Isso é um absurdo. Sim. O cara às vezes teve uma experiência ruim, aí ele passa aquilo pro próximo evento, e aí... Agora também tem um outro lado, porque sabe o que acontece? O que incomoda muito? Você monta a cena. Eu vi no outro dia você falou, eu tava assistindo o que você fez com Lucena e tava também a Rachel, tava uma galera. Isso. Então, aí o menino falou, cara, eu montei toda a cena, o cara veio, no caso, o filmmaker, fez a cena depois e usou. Mas 90% das vezes é o contrário. A gente monta a cena e o cara vem e grava. Aí o cara fica frustrado, por quê? Porque às vezes tem uma luz especial que só o fotógrafo ou o filmmaker faz, beleza. Mas às vezes é só aquela luz do dia bonitinha. Ele fez ali com o celular bom, postou, ficou incrível. Cortou um pouquinho do quando a noiva for receber o teu. Entendi. Então tem um certo de ciúme. Eu entendo isso. Mas eu também não vejo isso como problema. Agora, o que acontece? Eu também já vi, e vou te dar aqui, não foi nenhuma situação, mas vou te dar o nome aqui de uma pessoa. Tem uma menina, Story Maker, você provavelmente já trabalhou com ela, é Sabrina. Sabrina. Cara, a Sabrina é fora de série. Ela é maravilhosa, e ela não é só Story Maker não, cara, ela é uma Story Maker com visão de filmmaker. Eu não sei se ela já teve algum problema. Mas com certeza, alguém já ficou chateado, pau da vida, porque o vídeo dela ficou melhor que o do filmmaker. Acredito. Você tá me entendendo? Então, tem essa questão. Tem gente que eu lembro que quando eu comecei lá atrás, a primeira vez que eu cheguei no evento, eu tava fotografando e tinha um outro fotógrafo. Cara, eu fiquei desesperado, porque eu não sabia o que aconteceu. Eu era moleque, eu tinha 18 anos e uma câmera na mão. Falei, cara, e aí, não sei o que e tal. E foi a única vez. Todas as outras vezes que aconteceu, que tinha uma outra equipe, não é uma disputa, porque todo mundo tá ali para fazer o melhor. Mas toda vez que eu vejo outro profissional, aquilo me motiva a fazer algo melhor ainda. Perfeito. Porque além de entregar o melhor trabalho para o meu cliente, eu também quero que o meu trabalho fique muito bom. E aí tem muita gente que fica chateado, porque às vezes é um cara que tá mais limitado, que não tá evoluindo, que não tá estudando. Então, assim, como atrapalha pro lado ruim, também atrapalha pro lado bom, entendeu? Então, tem esse brilho. Tem muita gente que tem o brilho de querer chamar... Cara, eu tô ali pro cliente. É eu, você e quem mais estiver lá, é todo mundo em prol da mesma situação. Ó, deixa eu ganhar tempo com você, porque eu tenho perguntas aqui para terminar, preciso com você. Vamos lá, pra gente ser mais... Ó, essa pergunta aqui é super importante. Qual equipamento você considera essencial para um filmmaker de casamento? Cara, não tem o equipamento, porque quem está começando vai começar com algo mais simples, então quem faz o filme é o filmmaker. Mas a gente hoje tem várias situações que podem ajudar. Por exemplo, uma câmera mirrorless, é uma câmera moderna, foco rápido, você consegue gravar sem muita iluminação, então vai te dar recursos. Mas não significa que quem tem uma câmera, às vezes, que está começando, não vai conseguir. Você vai extrair o melhor dentro do que você tem. Por exemplo, o microfone, igual eu falei, tem microfone que você compra às vezes, você compra aquele microfone baratinho, que não é ruim, mas quando você acopla ele no microfone, tem a mesma frequência, fica dando um pipoco. Então, isso é preciso ter um investimento mínimo para você não atrapalhar a cerimônia. E por aí vai. Aí a gente tem uma infinidade de equipamentos, mas esse é um equipamento que eu julgo assim, importante para ter no evento. Perfeito. Pergunta aqui de seguidor. Existe uma cena, um momento que você sempre faz questão de registrar em todos os casamentos? Cara, não tem uma cena, porque tudo que acontece no casamento é importante. Mas hoje uma coisa que eu sinto falta, por conta do imediatismo, porque as noivas elas querem aproveitar. Então, às vezes a noiva pergunta quanto tempo você tem de ensaio. Quanto tempo é de ensaio? Eu quero curtir a festa. Concordo com isso, porque a gente tem um determinado número de horas ali para curtir.
mas eu sinto falta de dirigir o casal, sabe? Eu entendo que tem perfil, tem casal que não gosta de foto, não gosta de posar, não vamos fazer. Mas se você curte um pouquinho, e a maioria dos vídeos que você viu muito bonito tem essa direção, então eu sinto falta um pouquinho disso. Inclusive, uma dica importante para as noivas. A noiva às vezes pergunta assim, poxa, eu vou fazer pré-wedding? Não sabe se vai fazer, né? Lá no dia não tem telão, não sei se eu vou usar e tal. Cara, eu já vi noiva decidir o fotógrafo dela, ou filmmaker, porque ela fez um pré-wedding e ela não gostou. Porque a gente troca ideia, a gente faz reunião, a gente conversa, mas o contato real é no dia do casamento. A noiva foi fazer o pré-wedding e não gostou do cara. Eu até teve uma vez que me mandou umas fotos, ela falou super mal das fotos e nem tava feio. Mas ela não gostou, não bateu, sabe? Então, assim, quando você faz o pré-wedding, você estreita laço, você aprende, porque se você não é modelo, você vai ter uma primeira experiência com foto. E eu falo para as noivas que o pré-wedding é bom pro lado bom e pro lado ruim. Qual é o lado ruim? O lado ruim é as fotos que você não vai gostar. E aí você não vai fazer aquela pose na hora do casamento. Homem não gosta de foto, cara. Homem não gosta de vídeo. Você manda o cara olhar, o cara, pô, tem os mais modernos e tal, mais vaidosos, mas a maioria não gosta. Aí o cara, pô, não gosta de rir, porque ele acha que rir, sei lá, a cara não tá legal. Mas aí ele vai entender que ele não vai rir pra mim, ele vai rir pra ela. E quando ele rir pra ela é natural. Aí o cara desmancha, aí ele fica mais bonito. E aí, através do pré-wedding, ele viu que, caraca, sorrindo eu não fico feio. A galera do futebol tava me zoando de bobeira, entendeu? Então, a troca de olhar e tal, isso é... Eu falo para as noivas que é muito importante fazer o pré para você poder evoluir também junto com a gente pro dia do casamento. E aí você perguntou sobre o que para mim é uma coisa que não pode faltar. Se eu tivesse essa opção de escolher tudo que ia ser feito, seria mais cenas do casal. Eu acho que é um grande diferencial. Pergunta genérica, né, cara? Mas não custa nada. Tem um casamento mais marcante? Algo que te marcou, assim? Cara, mais marcante... Que você já filmou? Em específico, assim, não tem... Mas, assim, dentro do casamento tem muita coisa marcante. Por exemplo, uma coisa que é comum, as noivas querem sempre homenagear, né? Os parentes, os mais próximos. Por exemplo, quando você faz um casamento que a noiva entra com a mãe, e aí depois vem, às vezes, uma sobrinha, alguém com um balão, porque o pai, pô, faleceu na Covid. Sabe? Isso é uma coisa de muito sentimento, o casamento, sabe? Então isso é muito marcante, esse sentimento que envolve. Ou quando você começa o casal ali a trocar os votos, pô, quantas vezes, cara? Teve um evento que eu fiz há pouco tempo, foi no Monte Zion. Eu tava de freelancer com bola e era GLX. Eu comecei a gravar os votos, cara, quando eu olhei em volta, tava todo mundo chorando. Eu com a câmera aqui chorando, a Gia, quase que eu fui dar um lenço pra ela. Porque ela tava chorando, assim, é uma emoção. A gente, né, se envolve na história. E, pô, você como celebrante sabe que cada casal... Às vezes o cara passou tanto perrengue pra chegar ali, sabe? Então, assim, não tem... No momento eu não lembro de um, assim, especial. Mas isso cena marca. Isso A gente tocou em assuntos sobre story maker e tal, o problema. Mas, cara, você como videomaker já teve problema com fotografia? Porque eu já vi, tá? Foto e vídeo. Antes desse assunto de story maker acontecer, que eu falei até na época, eu falei assim, cara, eu já cansei de ver foto e vídeo não se entendendo em casamento. É porque agora chegou o story maker pra galera reclamar, mas antes era foto e vídeo. É, foto e vídeo. Então, graças a Deus, cara, eu nunca tive problema. Em nenhum sentido, que dificultam o teu trabalho. Ó, vou te dar um exemplo aqui, fugir um pouquinho da pergunta. O pessoal fala assim, isso no meio de fotógrafo. Cara, o que você bota no seu contrato sobre alimentação? Cara, esquece, se eu vou comer bem ou mal... Eu vou ser até chateado, vou pro McDonald's, mas eu nunca vou levar problema pro meu cliente. Então não importa o que vai acontecer, a não ser que o cara pegou minha câmera e tacou no chão. Aí eu preciso fazer alguma coisa. Mas eu nunca tive problema. O que eu já vi acontecer, já aconteceu comigo e já vi com outros amigos, às vezes o cara ele quer ter muito brilho ali no evento. Então eu tô fazendo vídeo, ele tá fazendo a foto, mas ele quer chamar atenção, ele quer fazer... Cara, eu tô junto, a gente tá junto. Então se tu vai posicionar para fazer uma foto assim, eu vou fazer o vídeo naquele segmento. Porque eu já vi lugar que eu cheguei e o cara, eu fazia uma cena no vídeo, ele parava tudo, levava para outro lugar e fazia foto. Isso é ruim pro casal, porque ele perde tempo de festa, ele poderia estar fazendo tudo numa coisa só. Eu fiz um casamento agora, cara, tem pouquíssimo tempo, era um casal, o cara era legal pra caramba, a moça era mais na dela. Ela chamava a noiva, fazia a direção, cara, ela era fera na direção, só que ela ia fazendo e ia se empolgando, ela não dava espaço para eu fazer. E eu, ao invés de chamar a atenção, de falar alguma coisa, eu troquei de lente para eu poder conseguir fazer, porque eu não queria ter que parar. Lógico que algumas cenas eu refiz, né, noiva? Vamos fazer assim, sabe? Mas ela ia fazendo, aí ela trocava de lente, ela entrava mais, ela tava quase no nariz da noiva já. Tava fazendo umas fotos lindas, eu vi a foto dela.
Mas assim, ela não estava em conjunto. Não sei se fez de propósito, não sei se estava empolgado, mas assim, não estava fluindo muito bem. Depois, na hora da cerimônia, eu ia para um ângulo, ela vinha e ficava na minha direção. Aparentemente não era de propósito, mas eu mudava, porque eu podia brigar. Porque se eu já conheço uma galera que o cara faz isso, não, assim não dá, sai daí, não pode, assim. Não, a gente está lá para fazer o melhor pro casal. Da mesma forma, como eu já estava num determinado ângulo, e eu vi que o outro cara estava num outro ângulo, e eu pensei bem, e eu fui pro ângulo dele, estava melhor que o meu. Eu mudei meu ângulo então, assim, já teve problema, mas nada que... O que os casais mais valorizam no vídeo de casamento? Cara... Receita de bolo, assim, lado romântico. Assim, tem muito cliente que manda uma referência. Eu fiz um casamento sábado que a noiva me mandou um vídeo meu e ela falou, cara, eu quero um vídeo igual a esse. Né? Não era igual às mesmas cenas, mas a mesma dinâmica. Por exemplo, era um vídeo que não tinha voz de ninguém, não tinha voto, não tinha nada. Era só música. Eu, particularmente, nem curto tanto mais um vídeo assim. Mas ela pediu aquele vídeo, eu quero um vídeo igual a esse. Então tem noiva que já tem a referência dela. Mas, no geral, cara, muitas das vezes a noiva até manda uma referência, mas quando você monta o dela, ela esquece a referência porque ela entende que o dela foi daquela maneira, que teve aquele sentimento, sabe? É igual o lance que você falou, pô, cara, às vezes o cara não colocou um outro momento. Mas não botou porque não coube. Agora, quando você faz a cerimônia que a gente começa... igual deu o exemplo do rapaz lá que ele perguntou ao casal como eles se conheceram. A gente entendeu que aquela pergunta do pastor seria a primeira pergunta para colocar no vídeo e dar segmento. Então, não tem uma receita assim. Mas eu acredito que todo casal, no modo geral, gosta de uma coisa romântica, gosta de ver aquela troca de olhar. Que noivo não quer ver a noiva olhando para ele de forma apaixonada, né? Então, isso acaba sendo uma coisa que recorrente, que os casais gostam muito. Um conselho para quem tá começando hoje na área? Cara, a primeira coisa é o básico, né? Mas é ter humildade para ouvir quem já tem experiência. Porque o cara tá começando ali na foto, no vídeo, mas ele vai trabalhar com celebrante experiente, ele vai trabalhar com cerimonialista experiente, então escuta quem tá contigo, seriedade no que você vai fazer, porque, mas isso também é o básico, né? Mas nem todo mundo leva tão a sério, né? Tem muita gente que acha que audiovisual é hobby. Não é, a gente trabalha com sonhos, né? O cara, pô, a noiva planejou a vida inteira o dia que ela ia casar igual uma princesa. E aí você chega lá no dia, você tem que, no mínimo, levar a sério. E estudar, né, cara? Network. Eu falei a questão dos profissionais. Network vai ajudar muito. Estudar, não tem como não estudar. Mas eu sei fazer. Não sabe. Vamos estudar, você vai ter sempre alguém. Quando eu falei que o network para mim foi importante, é porque eu cheguei num casamento, cara, onde eu já fazia há 20 anos, e eu vi o fotógrafo falar um negócio pra noiva que talvez algumas pessoas podem até rir, porque isso é o básico, mas eu nunca tinha visto. Ele virou pra noiva e falou assim, cara, quando você pegar na aliança, não tampa aqui não, porque às vezes a gente quer enfiar a aliança, segura com a pontinha do dedo que vai aparecer na foto. Aí você fala, pô, mas isso é óbvio, mas eu tinha 20 anos no mercado e nunca tinha pensado nisso. Então você sempre vai aprender muita coisa, sempre vai ter uma galera que vai te dar uma... Eu fiz um evento semana passada com Flávio e Débora. Fera demais. Cara, ele fez uma cena, a gente sempre pede pra noiva às vezes levantar pra fazer aquela cenazinha do cílio. Ele pediu pra ela levantar e fez a cena do batom. Normal. Eu nunca tinha feito. Quando eu levantei o ângulo, eu falei, cara, tá... A noiva tinha um bocão, valorizou, né? Quando eu levantei assim, eu falei, cara, desse ângulo ficou maravilhoso. Cara, eu faço isso há 20 anos. E aí, pela primeira vez eu fiz aquilo, eu falei, pô, é mais uma cena que vai entrar, às vezes, no meu repertório agora, porque são cenas bonitas. Então, assim, a gente sempre vai aprender. Network é essencial. Pra gente fechar, assim, qual é o aprendizado que você, como filmmaker de casamento, já te proporcionou? Cara, quando eu comecei, como eu falei, era uma empresa familiar, eu tinha uma bolha. Quando eu saí da bolha, não sei por que motivo, mas era coisa da minha cabeça. Eu achava que a galera que fazia vídeo, que fazia foto, era o pessoal da zoeira, sabe? Porque, pô, trabalhar com festa. Não tem nada aqui contra, não, tá? Eu não bebo. Cara, o número de pessoas que eu conheci que não... Porque o cara fala assim, você não bebe, você é da igreja, né? Não, o número de pessoas que eu conheci de qualquer religião que não bebem... Eu não tô dizendo que isso é um benefício, não. O número de pessoas que eu conheci comprometidas com Deus... Porque assim, as pessoas... Eu não estou aqui fazendo propaganda, não. Eu sou cristão. Eu hoje não vou à igreja com frequência, mas eu tenho minha convicção, sou evangélico. O número de pessoas que eu vi comprometidas com Deus, colocando Deus à frente, falando de Deus para os clientes, sabe? Ninguém está ali só para evangelizar, porque é uma questão profissional. Mas assim, eu posso dizer... E aí a gente começa a entrar nas cerimônias, nas histórias.
E o pessoal, sabe? No outro dia eu fiz um casamento lindíssimo no Bela Vista. E a cerimonialista veio falar pra mim que a noiva, acho que trabalhava como secretária numa empresa que ganhava, sei lá, um salário mínimo. E tava fazendo um casamentão lá no Bela, muito bonito, sabe? Com muitos fornecedores. E era o sonho da vida dela. Cara, eu vi a noiva falando, cara, eu botei Deus à frente e ele me honrou. Então, assim, tanto com os clientes como com os amigos de profissão, eu posso dizer que trabalhar com isso me aproxima de Deus. E aí eu não preciso de mais nada. Entendi. Um sonho que o Marcos tem como filmmaker? Cara, um sonho... Eu acho que é de realizar mais casamentos e, através do meu trabalho, trazer felicidade para as pessoas, sabe? Eu já faço isso, mas eu quero continuar fazendo isso por muito tempo. E acho que é isso, assim, graças a Deus isso me proporciona tudo que eu quero poder fazer para minha família, para meus filhos, para minha esposa. Então, eu sou muito feliz com o que eu faço. Financeiramente falando, todo mundo quer melhorar, né? A gente quer ter mais, quer dar um melhor, mas eu sou muito realizado com o que eu faço, sou muito feliz. Minha esposa às vezes reclama comigo porque ela é maquiadora. E aí eu filmei, que a gente está sempre trabalhando. A gente tem que, às vezes, fazer alguma coisa durante a semana. Tu vai chegar lá, durante a semana, teu filho está na escola, está fazendo prova. E às vezes tem uma certa cobrança e eu tento tirar meu tempo para minha família e tiro, né? Mas eu acho que eu também trabalho muito porque eu sou muito feliz no que eu faço. Então, quando você trabalha com o que você gosta, tu não fica cansado. A gente fica cansado, né, cara? Chega uma hora que o corpo... Essa semana que vai entrar agora vai ser uma maratona. 19, 20 de manhã, 20 à noite, 21 de manhã... Mas assim, depois você dá uma relaxada, mas eu gosto, é prazeroso. Eu acho que eu tô realizando o sonho, assim. Tem muita coisa para fazer, mas eu acho que eu já tô realizando meu sonho. Pra gente encerrar, qual o real significado da família na sua vida? Pô, cara, na família não tem... Eu brinco com a minha noiva, com a minha esposa, não agora, né? Mas a gente já passou uns períodos piores, assim. Eu não comprava roupa pra mim, mas pro moleque não faltava, por dois lá, não faltava um pra ela, as coisas dela. É trabalhar pra família. Quem me veste é minha mulher. Eu não compro nem roupa pra mim, cara. Tudo bem que às vezes é um pouco de falta de vaidade da minha parte, mas tudo é pra eles. É você fazer pra tu comprar uma casa nova pra eles. É você fazer pra tu ter um carro legal que eles vão usar. É você fazer porque você vai fazer uma viagem, porque, pô, o teu sonho é levar teu filho pra Disney, sabe? E aí não tem explicação, assim. Eu no outro dia tava conversando com um amigo que ele falou assim, cara, como é que é ter filho? Eu tô pensando em ter filho e tal, não sei o quê. Eu tenho 2, mano. Um tem 10 e o outro tem 5. Desculpa a expressão. Porrada come lá em casa, os 2, né? E é estressante pra caraca. E às vezes eu me vejo assim, reclamando. E no outro dia eu falei pro cara, já me viu reclamando algumas vezes que os moleques estão perturbando firme. Mas, por outro lado, eu não consigo imaginar a minha vida sem eles, assim. De tu brigar, sei lá, dar uma palmada no teu filho e daqui a pouco tu tá quase chorando porque tu precisou fazer aquilo. Então, assim, não tem explicação, tá? E lógico, tá? Tô falando aqui de filhos. Pô, minha esposa é meu porto seguro, tava lá chamando minha atenção. Tu vai pro podcast assim? Não, troca esse sapato. Falei, irmão, mas o pé não vai nem aparecer. Não, mas é presença, você tem que estar bonito, não sei o que e tal. Sabe, sábado eu no evento, ela mandando mensagem. Pô, tu não postou? Eu tava no lago. Pô, noiva bonitona, você tá no lago, tu não postou aí. Bota a cara, faz você, não sei o que, fala. Sabe, e cobrando com tudo, e elogiando, e curtindo, sabe. E ela tem a empresa dela para gerenciar. Mas às vezes ela meio que quer gerenciar a minha e eu vejo que é pelo cuidado, pelo carinho, sabe? Tá tudo bem, pô, saí cedo pra vir pra cá, né? A galera não sabe o horário, que é meio-dia. Pô, quer que eu faça aqui um negócio pra você comer rapidinho e tal? E ela tá trabalhando no orçamento, sabe? Então, assim, Legal. Família... Quer deixar algum recado, meu parceiro? Considerações finais? Cara, não, eu quero agradecer você. Honra, obrigado. Tá em casa. Quando É. quiser voltar, só falar. É isso, cara. Melhor, vou deixar um recado pras noivas. Quando você for contratar qualquer fornecedor independente, eu sei que a gente tem muita opção no mercado. Então você vai procurar um fotógrafo, tem 10 bom. Você vai procurar um celebrante, tem 10 bom. Mas você vai ter uma identificaçãozinha com alguns, que não é só um. Não deixa de conversar. Sabe por que eu falo isso?
Porque hoje você começa a fazer orçamento e o noivo recebeu o PDF e acabou. E eu sei que todo mundo quer oportunidade para conversar, né? Porque quando você conversa, você se apresenta e tal. Mas eu acho que isso é essencial para você ter essa identificação com o profissional. Porque eu já vi noivo, você provavelmente já pegou um casamento que ela tinha fechado com o celebrante e fechou no meio do caminho. E aí estava desesperado em cima do laço porque ela queria te contratar e tal. Então, não estou falando nem de financeiro, tá? Porque cada um vai ter sua organização. Mas, assim, tenta conversar, tenta ter um relacionamento, porque isso até, por um lado, é bom. Tem muita gente com trabalho bom no mercado, mas nem todo mundo vai ter o seu perfil ou vai ter uma identificação boa com você. Então, Ótimo. A dica é essa, conversar sempre. Gente, hoje eu recebi aqui, no Casamento à Vista, Paris Produções, Marcos Badaró, meu parceiro de longa caminhada. E a você que está aqui com a gente, muito obrigado por estar aqui assistindo esse podcast. Se você conhece alguém que vai casar, se você conhece alguém que está pretendendo fazer uma festa de casamento, manda o link desse episódio, manda o link do canal para a pessoa poder acompanhar, porque ela vai ver vários profissionais do Rio de Janeiro, não do Jonathan, não do Manjefest Celebrante, mas de todas as pessoas que já passaram por aqui, profissionais maravilhosos que você vai poder ver, criar uma identificação e conhecer um pouquinho do nosso mercado de casamentos. Porque o mercado do Rio de Janeiro não é meu, não é do Marcos, é do Rio de Janeiro, é do mundo de eventos e a gente trabalha dentro dessa indústria maravilhosa que é o mundo de eventos. E hoje eu quero encerrar, como sempre, com a minha salva de palmas para esse cara aqui. Ó. Valeu! Pra gente. Valeu, brother! É isso.